Na aula de atuação do dia 6 de setembro, a gente falou sobre as outras experiências que a gente tinha vivido durante essa semana ou um pouquinho antes, né? Porque muitas pessoas eram de fora do Canadá ou de Vancouver e assim, as experiências que iam ser vividas lá, por mais que você já tivesse ido num parque, por exemplo, você não tinha corrido no Stanley Park, é um parque diferente, se você sentiu alguma coisa nova. Esse exercício era pra gente se conectar com alguma coisa que tinha acontecido na nossa vida, como é que a gente tinha feito essa coisa nova. Foi feliz? Foi triste? É para entender as nossas emoções, é ter consciência do que a gente sentia, de como a gente sentia. Eu vou falar minha lista de 8 coisas, e não vou adentrar cada uma não, mas eu vou dar o exemplo de como é que foi feito. Eu falei que a Whistler, que eu fui viajar com a minha família, era uma cidadezinha perto. Me assisti atuando pela primeira vez, foi novo, então o que eu senti com isso? Eu vi o Owen Wilson, aquele ator, na rua, a gente estava almoçando e aí ele passou de bicicleta, achei muito legal isso, parecia que era um sinal de Deus mesmo, assim, do universo. Eu assisti uma série com uma pessoa por telefone, então assim, eu estava assistindo, a pessoa estava assistindo no Brasil, a gente estava numa ligação. O que isso me fez sentir? Eu vou falar que foi bem confuso para mim mesmo, mas foi uma coisa nova, um aprendizado. Eu saí andando na rua, procurando um apartamento para morar, eu nunca tinha feito isso, mas foi muito bom essa experiência de poder procurar e ver o quão grato eu sou de ter as minhas próprias coisas também, de ter um lugar onde eu possa dormir e me sentir seguro. O alarme de incêndio do meu prédio tocou. Eu nunca tinha vivido isso no Brasil, então foi realmente uma coisa totalmente nova. Não assustei, foi bem tranquilo, foi um alarme falso da loja do lado, mas me fez pensar que eu tenho que aprender a, quando acontecer isso, pegar meu passaporte. Fique a dica, pegue as coisas importantes, geralmente é documento. Eu fui numa praia de nudismo e eu não precisei ficar nu, não precisava ficar, mas foi bem legal, era uma vista totalmente diferente, é uma praia diferente do que a gente tem no Brasil, é uma praia gelada. E eu fui num supermercado que era muito, muito, muito longe para poder fazer as compras assim em grande porte. Mas você nunca foi ao supermercado? Não, eu já fui, mas é porque era muito, muito longe. Eu tinha que andar 10 minutos, pegar um trem de 40 minutos, depois andar mais 20 minutos. E na volta eu tinha que fazer isso tudo com as compras, então foi mochila, sacola e não tinha carrinho, né? Então foi legal. Bem diferente. E por que a gente fez esse exercício? Justamente pelo que eu falei, pra gente se conectar e a entender o que a gente estava vivendo, onde é que a gente sentiu cada sentimento, o que é que foi essa experiência nova. E muitas coisas não eram novos, mas era assim, era uma sensação nova. Então, como é que eu sentia naquele momento? Foi na barriga? Foi no peito? Eu sentia uma tensão no pescoço? Era um medo? Como é que eram minhas pernas? Então, assim, todos os exercícios que a gente aprendia tinha alguma questão ligada à consciência, de emoção, de corpo, porque o ator precisa muito bem estar consciente e reconhecendo o seu corpo o tempo todo. Depois desse exercício da lista, a gente fez uma atividade sobre essência. Ah, Pedro, o que é essência? Essência é uma coisa da natureza intrínseca sua. É uma coisa bem sua, autêntica sua, da lá de dentro. Esse exercício era a gente ia escrever 5, 6 palavras do que a gente acreditava, do que a gente entendeu, sobre a essência dos nossos colegas de classe. Mas você conheceu 2 semanas, você não sabe a essência. Mas era justamente para saber o que essas pessoas passavam pra gente. O que da essência dela a gente conseguia reconhecer. E foi muito legal, eram 12 pessoas, então assim, teve mais ou menos, sei lá, 60, 70 palavras. E foi muito bom naquele momento, eu me senti que eu precisava mesmo de um boost na minha autoestima, assim, eu tava me sentindo muito sozinho, minha família tinha acabado de partir, eu tava longe dos meus amigos, da minha cultura, e aí você pode se sentir um pouco assim, mas foi muito bom saber que as pessoas me viam de uma forma legal também. Ninguém escreveu um negócio muito absurdo, e eu achei muito bom, de verdade, poder compartilhar esse momento com as pessoas e poder também mostrar para as pessoas que elas são incríveis. É bom a gente ajudar as pessoas a se sentirem bem também. Então, depois dessa aula, todo mundo ficou muito bem, muito feliz, assim, sabe? As pessoas saíram com uma aura, vamos colocar assim, uma energia muito melhor. E no final dessa aula, a professora passou uma tarefa de casa. A gente ia ter que observar alguém na rua, e aí a gente ia ter que realmente observar ela. Como é que ela andava, o movimento, se a gente conseguisse escutar como é que ela falava, o timbre da voz, se ela tinha sotaque. Então assim, a gente ia incorporar essa pessoa para representar ela na próxima aula. Porque muito trabalho do ator é isso, a gente observar as pessoas no dia a dia, a gente criar histórias. Isso faz parte do nosso trabalho também para a representação de um personagem, enfim, de que vocês quiserem colocar.